E aí, pessoal, tudo bem? Tenho certeza que vocês foram bem na prova e agora é só aguardar o sucesso, né? Mas para estudar um pouquinho mais, vamos fazer a correção da prova? Esse é o objetivo, para a gente ver o que caiu, o que não caiu, tirar algumas dúvidas, estudar um pouquinho mais e ver qual é o nosso gabarito enquanto não sai o gabarito oficial. Vamos comigo então? Você acompanha então o slide? Nós vamos fazer a correção da parte de direito civil, que vai das questões dos itens número 71 até 78. E vamos começar então com o 71, diante dessa seguinte situação hipotética. Fábio e Cristiano, ao transportarem Batista, aqui nós já sabemos que nós temos uma, duas, três pessoas envolvidas. Ao transportarem Batista, que se encontrava seriamente enfermo, para um hospital, então eles estavam se dirigindo a um hospital, colidiram o veículo em que estavam com um poste. Em virtude do acidente, todos os três morreram, não tendo sido possível verificar quem morreu primeiro. Essa informação aqui, ó, é muito importante. Não tendo sido possível verificar quem morreu primeiro. Essa é a situação hipotética. E com base nessa situação, vamos ver a assertiva. Nesse caso, considerando-se o debilitado estado de saúde de Batista, eles já estavam indo para o hospital levá-lo, presume-se que ele morreu primeiro. Esse item 71, ele revela o que está no artigo 8º do Código Civil. Diz o artigo 8º que nós estudamos. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, está aqui, mesma ocasião, mais de um, ou seja, dois ou mais, não se podendo averiguar se algum dos comorentes precedeu aos outros, ou seja, se alguém morreu primeiro, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Olha essa parte aqui que eu até grifei. Não tendo sido possível verificar quem morreu primeiro. A própria questão já está dizendo que eles morreram de forma incerta quanto ao momento da morte. Não se sabe quem morreu primeiro, quem depois. Então, é exatamente a hipótese do artigo 8º do Código Civil, da chamada morte simultânea ou comoriência. Comoriência é quando duas ou mais pessoas morrem simultaneamente, sem poder se precisar qual é o momento da morte de cada um. Vamos ver então o gabarito? O item está errado. Por quê? Independente de Batista estar em um estado debilitado, de eles estarem indo para o hospital, ou de qualquer outra situação, o fato é que ele podia estar simplesmente gripado, se sentindo mal, com uma febre alta. Isso por si só, em princípio, não leva a uma morte. Então, o fato dele estar indo para o hospital não significa nada juridicamente. Eles morreram devido ao acidente, mas não se sabe quem morreu primeiro, nos termos do artigo 8º, item 71, item errado. Item 72. Se a pessoa natural, ou seja, pessoa física, eu, você, os seres humanos, se a pessoa natural tiver diversas residências, onde viva alternadamente, qualquer uma delas é considerada seu domicílio. Ou seja, ele não vive preponderantemente em uma e eventualmente em outra, o que seria, por exemplo, uma pessoa que tem um imóvel numa cidade e um mês por ano ou um pouco mais ele passa numa casa, num campo, numa praia. É diferente. Ele vive lá e cá. Isso aqui é o que está nos artigos 70 e 71. Vamos relembrar o conceito? Artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo, interesse de permanecer lá definitivamente. É onde ele reside. Aqui é considerado domicílio da pessoa natural nos termos do artigo 70. No caso da questão, vamos já analisar. Ele vive em diversas residências alternadamente, ou seja, tem um ânimo definitivo de lá permanecer. Se não tivesse um ânimo definitivo, o examinador teria dado uma informação a mais que não trouxe. Nos diz também o artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, está aí exatamente a nossa situação, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Então o item 72 está correto, de acordo com o artigo 70, especificamente o artigo 71. Item 72, correta. Item 73 da sua prova. Com base nas disposições do Código Civil, julga os seguintes itens. Sendo o ser humano sujeito de direitos e deveres, isso aqui nós estudamos e vimos que nada mais é do que a própria
personalidade. Pessoal, nós estudamos e vimos que não existe um direito à personalidade. Eu tenho direito a ter personalidade, igual eu tenho direito a ter um nome, direito a ter uma casa, direito a ter instrução. Não, eu tenho direitos da própria personalidade. O fato de um ser humano existir já lhe dá a própria personalidade. Aquilo que às vezes a gente fala no dia a dia, fulano tem uma personalidade forte, juridicamente isso não existe. Todos temos personalidade igual, não importa qual é a condição mental, física, social, étnica, não importa. Todos temos a mesma personalidade, nós temos direitos decorrentes dessa personalidade. Vamos então voltar para a questão para continuar analisando. Sendo o ser humano sujeito de direitos e deveres, a capacidade é a medida da personalidade. Nós estudamos também que a capacidade é uma regulação jurídica, porque é por meio dessa capacidade e, por outro lado, também da incapacidade, que se limita, que se regulamenta a própria personalidade. Para quê? Para que haja o convívio social sem um confronto ou com o mínimo confronto possível entre direitos e liberdades individuais. A definição de Cristiano Chaves e de Nelson Rosenwald nos diz: a capacidade surge como uma espécie de medida jurídica da personalidade, e é exatamente esse o termo que foi usado aqui na prova. A capacidade é a medida da personalidade, nos diz o item 73. Portanto, se é isso, o item está correto. A capacidade realmente é essa regulamentação. Então tá aí o item 73, item correto. Seguindo para o item 74, a respeito de bens, eu tenho que dizer para vocês que os itens 74 e 75 podem ser considerados, nessa parte de direito civil, os um pouquinho mais difíceis. A prova de direito civil, vamos ser sinceros, ela estava fácil. Se você estudou, acompanhou nossas aulas aqui, você teve todos os elementos para responder, todos mesmo. Nós abordamos todas essas questões. Esses itens agora, 74 e 75, eles vão com um componentezinho um pouco de interdisciplinariedade, puxando um pouquinho para o direito constitucional, mas não é nada impossível, muito simples. Vamos ver então? O item 74 nos diz: a energia elétrica é bem de uso comum do povo, divisível e imóvel, conforme determinação legal. Ele está nos dizendo o seguinte: a energia elétrica tem três definições, seria um bem de uso comum do povo, um bem divisível e um bem imóvel. Portanto, se ele está dando um aditivo, está aqui inclusive, pela soma dessas três características, se uma delas estiver errada, logo a questão está errada. Vamos ver então, é um bem de uso comum do povo? Existe até uma discussão jurídica um pouco mais elaborada, mas sim, é um bem de uso comum do povo. Isso não significa que por ser bem de uso comum do povo não se possa cobrar, pode-se cobrar pelo acesso a alguns bens de uso comum do povo, sim. Isso é pacífico na doutrina, na jurisprudência de muitas décadas. É divisível? É claro que é divisível. Você pode comprar a energia que você for utilizar. Se você gasta 50, se você gasta 100, se você gasta 800 kW, por exemplo, na sua residência, enfim, você paga por aquilo que usar, então é divisível. É um bem imóvel? É isso que nós vamos ver agora no artigo 83 do Código Civil. Consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que têm um valor econômico. Energia elétrica tem valor econômico? Claro! Eu pago por ela, você paga por ela, nós pagamos. Então ela tem um valor econômico, é uma energia, portanto o artigo 83, inciso 1, é um bem móvel. E a questão fala que ele é imóvel. Portanto, o item está errado. Ele é um bem móvel. Questão 75. Os mares classificam-se como bens públicos de uso comum do povo? Bom, nós vimos na questão anterior, na 74, que os bens de uso comum do povo podem, inclusive, ser cobrados, e podem em alguns acessos. E naquela questão 74, vimos que tem discussões um pouco mais complexas que vai até para o âmbito do direito constitucional. Já aqui no item 75, não. Nos diz o artigo 99 do Código Civil, são bens públicos
os de uso comum do povo. Até aqui tudo bem. E ele dá exemplos, olha só, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Ele coloca mares como um dos exemplos expressos no código. Portanto, os mares classificam-se como bens de uso comum do povo. Está aí expresso. Gente, o item está expresso no artigo 99, inciso 1. Portanto, está correto. Se você, por acaso, tiver errado esse item, a questão é estudar um pouco mais a lei. Perceba que a maior parte das coisas está na lei mesmo. Vamos seguindo. No que se refere à prescrição e decadência, julga os itens 76. No caso de obrigação indivisível, a suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários será aproveitada aos demais credores. Olha, se você acompanhou, eu tenho certeza que você acompanhou as aulas, você viu que até agora, na questão 75, o item 75, nós tratamos, a prova tratou da parte geral do Código Civil, personalidade, capacidade, bens. Agora que ela entra na parte específica, na chamada parte especial do Código, tratando das obrigações. E ele está tratando das obrigações indivisíveis. Vamos relembrar o que é isso? Artigo 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão. Como que essa insuscetibilidade à divisão ocorre? Pela natureza, pelo motivo de ordem econômica ou razão determinante do negócio jurídico. Como assim por sua natureza? Percebamos um carro. Como é que eu posso prometer meio carro? Não tem como. É um carro ou nada. É tudo ou nada. Por motivo de ordem econômica, um diamante, por exemplo, de 1 quilate. A gente pode dizer, um diamante de 1 quilate tem a mesma expressão econômica de 2 diamantes de meio quilate. Porque meio quilate mais meio quilate dá 1 quilate. Isso é falso, porque um diamante de 1 quilate é uma pedra só, lapidada e grande. E por isso, em comparação com 2 de meio, a soma deles não dá a de 1. Ele é mais valioso. Então, por motivo de ordem econômica, ele pode se tornar indivisível. Ou o negócio jurídico determinar que aquele bem é indivisível. Vai ser entregue tudo ou nada. Por exemplo, vamos lá, compra e venda de 100 cabeças de gado. E eles determinam o lote é de 100 cabeças de gado, não podendo ser entregue menor, sob pena de rescisão do contrato. Ou seja, ou entrega as 100 ou nenhuma. É indivisível? Naturalmente seria divisível, porque cada cabeça de gado é uma, mas eles determinam por meio do negócio jurídico a indivisibilidade daquele bem. Isso é o que está no artigo 258, aquele que não pode ser dividido. Então nos diz a questão, vamos lá para a gente chegar ao gabarito. No caso de obrigação indivisível, essa que mencionamos, a suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários, ele está falando de duas coisas. Além de ser uma obrigação indivisível, tem credores solidários. Pelo menos 2 pessoas são credores desse bem. Não é um. A vendeu para B, não é isso. Pelo menos A vendeu para B e C. B e C compraram juntos. É essa a situação. Indivisível e solidariedade. Será aproveitado aos demais credores. É isso que está no artigo 201, olha só. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Ou seja, se houver uma obrigação divisível, que pode ser dividida, por exemplo, dinheiro. Devo R$1.000 para um, R$1.000 para outro. A prescrição, uma vez suspensa quanto a um dos credores, não aproveita o outro. Por quê? Porque o bem é divisível. Nesse nosso caso, do item 76, trata-se de um bem indivisível que está aqui no finalzinho do artigo 201. Portanto, não tem como eu falar, olha, João e Maria, eu devo para vocês um carro, mas João, a obrigação para você está com a prescrição suspensa e Maria para você não. Maria pode questionar em juízo e João não. Como assim? Não tem como, o carro é um ou não é nada. Então, por essa razão, que está no artigo 201, nós temos o item 76 como correto. Será aproveitado ao demais por se tratar de obrigação indivisível diante da solidariedade entre os credores. Seguindo para o item 77, não corre, marque aqui, ó, não corre o prazo prescricional, nem o decadencial contra os absolutamente incapazes. Absolutamente incapazes são
aquelas pessoas, já mencionamos inclusive sobre personalidade e capacidade num item passado, são aqueles que não têm ainda a condição de exercer a sua própria vida de forma livre e desimpedida. Portanto, eles são absolutamente incapazes e tem um rol específico. E a questão, o item está falando que nem o prazo prescricional, nem o prazo decadencial vão fluir. E o artigo 198 nos diz: não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º, que são esses. O artigo 208 fala: aplica-se à decadência o disposto nos artigos 195 e 198.1. Está aqui o 198.1. Portanto, não corre o prazo prescricional nem o decadencial contra os absolutamente incapazes. O item está correto. Interpretação? Interpretação nada. É exatamente o que está nos artigos 198 e 208. A sua prova, você vê, está toda contida na lei. A não ser aquela questão de estudo da capacidade e da personalidade que trouxemos o conceito doutrinário. Vamos então para o último item, que diz: pode o juiz, de ofício, reconhecer a ocorrência da prescrição e da decadência legal ou convencional. De ofício é uma expressão jurídica que, se você não sabe ou não está lembrado, diz, independente da parte ter falado alguma coisa, independente da parte ter alegado, pode o juiz, por ele ser juiz, por ele ter o dever de cuidar da causa adequadamente, levar um novo item em consideração. Então ele sozinho, sem provocação, vai lá e analisa um item, analisa um tópico. Nos diz então a questão: o juiz, espontaneamente, pode reconhecer a prescrição e a decadência. Decadência que pode ser legal ou convencional. Nós vimos que existem dois tipos de decadência: estabelecida na lei ou determinada pelas partes em um contrato. E nos diz o artigo 211 do Código Civil: se a decadência for convencional, ou seja, determinada pelas partes, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição. Tudo bem, mas o juiz não pode suprir a alegação, ou seja, o juiz pode, de ofício, reconhecer a prescrição? Sim, o juiz pode, de ofício, reconhecer a prescrição. O juiz pode, de ofício, reconhecer a decadência? Pode, se essa decadência for a legal. A decadência convencional, o juiz não pode suprir de ofício. Se a parte não alegou, ele não pode falar nada. Por quê? Simples, pelo princípio da autonomia da vontade. No âmbito contratual, as partes estabelecem esses interesses. E um dos interesses é se vai ter ou não decadência. Tendo a decadência confirmada pelas partes, não foi uma imposição legal, foi um exercício dessa liberdade de negócio. Então o juiz não pode entrar nessa liberdade de negócio para dizer algo que não foi alegado pela parte. Portanto, o item está errado. E nós tivemos aí então a correção dos itens 71 até 78 da sua prova. E você verifica que como as questões estão na lei. Estude a lei. Pessoal, eu tenho certeza, a prova estava fácil. A prova não estava difícil na parte de direito civil. Duas questões exigiam um pouquinho mais de raciocínio para não ficar reproduzindo o que está na lei, pensando um pouquinho mais. E que você teve total capacidade, se acompanhou as nossas aulas, de responder. Eu tenho certeza que num processo de estudo você está em evolução. Vou lhe falar uma coisa: o conhecimento é uma cebola. Você só consegue chegar nas camadas mais profundas da cebola se você passar pelas exteriores. A cebola é cheia de camadas. Você tem que cortar as mais externas para chegar nas mais internas. E como é que você forma o seu conhecimento? Da mesma forma. Você tem uma camada sobre conceitos mais básicos. Depois você tem uma outra camada sobre alguns complementos daquele item. Você tem uma terceira camada que vai te dar informações mais próximas ou mais detalhadas e você vai formando a sua capacidade, as suas camadas. Qualquer PhD em qualquer área, um dia ele foi alfabetizado no ABC. Como você, como eu. Então é um processo de evolução. Não encare
se você por acaso errou algumas questões dessa disciplina ou de qualquer outra, como, eu sou um fracassado. Não! Significa que você agora teve chance de estudar novamente aqueles itens, tem chance de rever onde errou, para então corrigir o rumo. Lembre que um avião, quando sai de um ponto até outro ponto, ele está toda hora corrigindo o seu rumo, por influências da rotação da Terra, por influências do vento, por erros de cálculo, qualquer coisa do tipo, ele está sempre corrigindo, ele corrige várias vezes. Algumas aeronaves corrigem a cada 1 minuto. Então a maior parte do tempo ele está fora da rota e ele volta para a rota. E você tem essa chance de corrigir buscando sempre o seu objetivo. Eu torço demais para nós nos encontrarmos numa próxima aula de Direito Civil ou de uma outra matéria com quem eu esteja, na qual eu esteja lecionando. E estou aqui para o que vocês precisarem. Sucesso nessa prova e em qualquer outras que vocês venham a fazer. Um abraço, até a próxima.